Olá, meus caros estudantes! Estamos aqui para mais uma aula de filosofia da terceira série. Hoje nós vamos para a aula de número 62 e nesta aula vamos estudar sobre Adorno e a indústria cultural, parte 2. Se você não viu a parte 1, retorne, porque para entender a segunda parte se faz necessário ver aquilo que a gente estudou naquela aula. Os objetivos, então, desta aula são introduzir o pensamento de Theodor Adorno, analisar o conceito de indústria cultural, que é elaborado por ele e também por Horkheimer, e praticar assuntos recorrentes no Enem. Na aula anterior, a gente já viu algumas dessas questões importantes aqui. O que foi a Escola de Frankfurt, a proposta de dialética negativa, de Adorno, né, o impacto estético das mídias ao qual nós estamos sujeitos, e nós vimos um pouquinho sobre o que seria a indústria cultural. Hoje nós vamos analisar melhor esse conceito. Adorno, então, foi um frankfurtiano, como nós já vimos na aula anterior. Em 1920, em Frankfurt, foi fundado o Instituto de Pesquisa Social, que era frequentado por pensadores de tendências socialistas, né? E Max Horkheimer se tornou presidente desse instituto em 1931. Theodor Adorno se vincula fortemente à Universidade de Frankfurt, tanto no período entre guerras quanto no período pós-guerra. Os frankfurtianos, durante o auge do nazismo e durante a Segunda Guerra Mundial, eles tiveram que se refugiar em outros países ocidentais. E muitos frankfurtianos resolveram ficar nesses países, como por exemplo lá nos Estados Unidos, né? Já o Adorno ele resolve retornar depois da Segunda Guerra Mundial para Frankfurt, para continuar suas pesquisas, continuar desenvolvendo seu pensamento. A Escola de Frankfurt tinha o intuito de constituir uma compreensão especializada e unidimensional da realidade. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? Analise essas duas alternativas e nós retornamos já já. Nós já estamos de volta. O que você marcou aqui? A Escola de Frankfurt tinha o intuito de constituir uma compreensão especializada e unidimensional da realidade. Esta afirmação é. Se você marcou falsa, você acertou. Nós vimos na aula anterior que a Escola de Frankfurt visava uma compreensão totalizante da sociedade, ver a sociedade em todas as suas dimensões de um modo mais livre e não unidimensional, mas sim de uma forma dialética. Então aqui, voltando ao conceito de indústria cultural, para que a sociedade capitalista e tecnológica e sua pseudo-liberdade continuem, é preciso que continue a produzir. Então, o que significaria a pseudo-liberdade que nós colocamos aqui? Pseudo é um prefixo que sempre quando ele aparecer antes de um substantivo, ele indica falso, algo que se faz passar por uma coisa. Então, nós vimos na aula passada que no capitalismo muitas vezes essa ideia de liberdade para consumir, ela pode ser uma falsa liberdade. Por isso, pseudo-liberdade. Então, para que o capitalismo, né, e essa sociedade tecnológica e capitalista e massiva, que propõe essa pseudo-liberdade continue, então é preciso que ela continue a produzir, porque o capitalismo se fundamenta no lucro e o lucro não é gerado se não houver produção. Só que, e para que a produção ocorra, o que é necessário? Pense por alguns instantes comigo. A produção está intimamente relacionada ao consumo. Não se produz se não há consumo. Se não há aquele que está comprando, se não existe aquela pessoa que está consumindo os produtos consumidos, então a produção entra em colapso. Ou
você produz demais e não vende nada, ou simplesmente não há produção e, consequentemente, não há lucro. Então, para que haja a produção que sustenta o sistema capitalista, tem que haver também o consumo. E tem que ser qualquer tipo de consumo, não tem que ser um consumo proporcional. O capitalismo ele vai bem quanto mais ele produz. Então, ele só vai bem quanto mais é consumido. Então, para isso, o capitalismo cria essa cultura do consumo. Para manter a produção, então, é necessário gerar o consumo. E o consumo é gerado onde? Na indústria cultural, de acordo com Adorno e Horkheimer. Então, aí temos essa frase interessante para nos levar a refletir. Você é livre para consumir o que quiser. Que tipo de liberdade é essa? Quando nós vemos que o consumo ele está relacionado com a manutenção da sociedade, como ela está funcionando. E aqui nos vem essa questão relacionada ao consumo. Onde está a autonomia do sujeito nesse mundo do consumo? Nesse mundo em que as pessoas elas deixam muitas vezes de ser consumidoras para se tornarem consumistas. Um consumo excessivo, muitas vezes sem limites. Quanto mais nós consumimos, mais bem estaremos fazendo ao sistema vigente. Mas esse sistema vigente está fazendo bem para nós, para a nossa liberdade, para a nossa condição enquanto ser humano? Isso é uma questão que os filósofos de Frankfurt nos ajudam a pensar. Onde está o sujeito, o indivíduo, com suas diferenças, no mundo do consumo? Porque muitas vezes, para o sistema capitalista, nós somos meros consumidores. Muitas vezes, o sistema, o mercado global, nos vê dessa forma. O que você representa para a sociedade? Você representa um ser que consome. Muitas vezes você não passa disso para esse sistema. O sistema vai te valorizar como um consumidor. Existir enquanto consumidor, então, e enquadrar-se nos parâmetros do American Way of Life é perder a subjetividade, a autonomia e a liberdade. Justamente aquelas coisas que Kant havia dito que o iluminismo visava. Então, quando nós nos resumimos a seres que simplesmente consomem e não fazem mais nada além disso, nós acabamos correndo o risco de perdermos a nossa subjetividade e a nossa liberdade. Então, nessa sociedade, a diferença é repudiada, porque todos vivem numa massificação, vão se tornando parte das massas e o pensamento crítico vai se tornando cada vez mais raro. E o padrão, quando você se enquadra nesses padrões, você pode ser até mesmo elogiado. É isso que diz lá no American Way of Life. Vamos ver mais um pouquinho agora sobre o American Way of Life. Era uma propaganda ali do período entre guerras e também, posteriormente, a ideia de que o modelo de vida norte-americano seria o melhor modelo de sociedade. E esse modelo foi amplamente difundido, principalmente ali para os americanos. Era uma propaganda que havia ali. E esse encarte, ele estava presente ali na crise, justamente no momento de maior crise do capitalismo, que foi a década de 30, que foi a Grande Depressão, com a queda da Bolsa de Valores em 1929. Então, em 1930, esse cartaz estava circulando bastante. E o que diz ali nesse cartaz? Em cima diz assim, o maior padrão de vida do mundo. E ali do lado diz, não há outro jeito como o jeito americano. Agora, um pequeno exercício. A dialética negativa, proposta por Adorno no livro homônimo, ou seja, no livro de mesmo nome, que se chama Dialética Negativa, ressalta qual dimensão da dialética hegeliana? A sistemática ou a crítica? Analisa as alternativas e voltamos já com a solução.
Vamos conferir essa pequena atividade, então? A dialética negativa, proposta por Adorno no livro homônimo, ressalta que dimensão da dialética hegeliana. Se você marcou a alternativa B, a dimensão crítica, você acertou. Muito bem. Então, essa dialética que é privilegiada ali, o sentido dessa dialética que é privilegiada do pensamento de Hegel pelos frankfurtianos é o sentido crítico, né? Quando os frankfurtianos vão ressaltar essa questão da individualidade, da diferença, e vão dizer que, na realidade, é mais importante para a filosofia apresentar as disparidades, mostrar as disparidades, as diferenças, então está fazendo um sentido crítico, mostrar os antagonismos, as contradições, não é mesmo? E aqui temos essa imagem para a gente refletir. Quando nós estamos, então, em frente à mídia, né, na internet, na TV, estamos assistindo uma série, qualquer coisa do tipo, lendo uma revista, quem que está tendo controle de quem? Né? Veja lá que a imagem coloca um indivíduo segurando um controle, e era interessante que nessa época que a gente assistia mais TV, né, na minha infância eu assistia muita TV, canal aberto, e quando a gente tinha o controle na nossa mão, a gente tinha uma sensação de liberdade, de potência. Só que essa sensação muitas vezes é falsa, né? Porque muitas vezes quem é que está tendo controle sobre quem não é você, mas é o programa que você está assistindo, né? Que está te colocando ideias, está te colocando uma visão de mundo, está te colocando um padrão, está te colocando uma imagem do que você quer ser, então está te afetando esteticamente. E agora a questão da arte na indústria cultural. Como é que fica a arte nesse panorama aí da indústria cultural? O conteúdo artístico, como o cinema, a música, a literatura, etc., frequentemente é utilizado para passar valores, modos de ser e de pensar e até mesmo para desviar a atenção. Então, é isso que acontece com o universo artístico, em muitos casos, nessa realidade capitalista contemporânea das sociedades de massa. Então, muitas vezes a arte, a linguagem artística é utilizada para transmitir, então, essas visões de mundo, para te tornar um defensor do sistema, para te tornar um consumidor legítimo. E quando não é utilizado para desviar a sua atenção, como mero entretenimento. Então, muitas vezes a arte ela acaba se tornando um mero entretenimento, o que é muito questionável, de acordo com a estética de vários filósofos da modernidade. No cinema, por exemplo, né, nós temos os filmes de Hollywood. Imagine só o quanto o modelo de vida americano, o American Way of Life, foi difundido através de Hollywood. O quanto as sociedades ocidentais foram se transformando, foram assimilando aquele mesmo modo de ser do americano através simplesmente de assistir os filmes. Porque no filme a gente tem o fenômeno da identificação, por exemplo, né? Você se identifica com aquela personagem, né? E aquela personagem ela apresenta um modo de se comportar, de pensar, de agir, um modo de consumir, e muitas vezes isso é assimilado por você. Então, o cinema hollywoodiano é um importante veículo dessa indústria cultural. Quando a arte ela passa a ser utilizada, ela se torna uma ferramenta para prolongar o que está estabelecido. Temos essa imagem aqui que trata muito bem disso, né? Mostra que o indivíduo, antes de passar ali pelo que ele vê na televisão, antes de passar por essas engrenagens, ele apresenta suas particularidades e depois ele sai conforme todas as outras pessoas. Ele não tem mais as suas diferenças, ele perdeu sua capacidade crítica. Então, a questão da arte na indústria cultural, né, a arte também é assimilada pelo sistema e se torna parte dos produtos consumidos. É o momento em que a arte ela vai ter uma relação muito íntima, muito intrínseca com o lucro. A arte começa a depender do lucro. Para que a obra de arte ela circule na sociedade, ela precisa se enquadrar nesses padrões da indústria cultural e ela precisa também agora se preocupar com essa questão do mercado artístico. Será que vai vender? Então é isso que o artista vai ter que pensar na hora de produzir. Para ser consumida, né, essa arte contemporânea, ela precisa agradar, chamar a atenção, interessar. Então, onde é que fica a representação das coisas? Onde é que fica a subjetividade do artista, o sentimento do artista?
O artista, na elaboração de suas obras, é livre, criativo e autêntico, de fato? Ou ele está condenado a seguir os parâmetros dessa indústria cultural, que espera um determinado tipo de arte, uma arte comercial? Então, essa é a questão fundamental que Adorno e Horkheimer nos levam a pensar através do conceito de indústria cultural. Como ser criativo em uma sociedade que nos prepara um modelo de vida e espera que nós nos enquadremos nele. Na música nós também temos esse dilema, né, da indústria cultural. Muitas vezes, a maioria da música que circula na indústria cultural e que é difundida, a música que vende, ela precisa ter letras simples para ser facilmente compreendida, para não causar incômodo. Ela precisa ter, muitas vezes, refrões contagiantes, aqueles refrões que ficam na cabeça, e uma melodia comercial. Tem que ser uma melodia que atinja o maior número de pessoas possível, para atingir, né, esses parâmetros da arte na indústria cultural. Precisa ser, muitas vezes, algo que se direciona para as massas, algo que nem sempre vai te fazer questionar e vai te fazer sentir como o artista queria passar, de repente, o sentimento que ele colocou ali naquela obra. Então, para ser comercial, a arte precisa ter uma linguagem simples, apelar ao divertimento ou ao excitante, e ela precisa entreter. Tudo isso, né, todas essas características da arte, ela é bastante questionável se você pegar as teorias estéticas de Kant e Schopenhauer. Né? Então, fica a dica para você, se você quiser ver essa questão de por que a arte que serve ao divertimento, ao excitante, a excitação sexual mesmo, propriamente dito, e o entretenimento, por que essa arte seria questionável para esses filósofos? Onde é que fica o sentimento, então, nessa indústria cultural? E a busca pela representação universal, que foi colocada lá pelos filósofos modernos como principal objetivo da linguagem artística. Aqui temos mais um pequeno exercício. A indústria cultural, no pensamento de Adorno e Horkheimer, encarrega-se de produzir necessidades, transmitir valores e modos de vida para sustentar o sistema vigente. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? Analise bem e já retornamos. Já estamos de volta. Vamos ver então. A indústria cultural, no pensamento de Adorno e Horkheimer, encarrega-se de produzir necessidades, transmitir valores e modos de vida para sustentar o sistema vigente, esse sistema capitalista e tecnológico. Esta afirmação é, se você marcou a alternativa A e disse que ela é verdadeira, muito bem, acertou em cheio. Foi isso que a gente discutiu nessa aula, né? É essa a conclusão a qual nós poderíamos chegar. Então, nós temos essa questão da oposição entre arte e entretenimento. Será que uma obra de arte que é feita para entreter, para divertir, para causar a excitação sexual, como é o caso do erotismo em muitos filmes e séries, será que esse tipo de arte é a arte legítima? É isso que nós podemos pensar na estética. De acordo com Adorno, em seu texto Tempo Livre, nem sempre nós somos livres no nosso tempo livre. Né? Ele tem esse texto que se chama Tempo Livre e lá ele nos mostra que muitas vezes até mesmo no nosso dito tempo livre, aquele tempo que a gente tem além do tempo que a gente dedica ao trabalho, ao estudo, muitas vezes ali a gente não está sendo livre, mas a gente está se comportando conforme um padrão novamente. Porque a sociedade do consumo de massas, ela vai colocar opções para você seguir no teu tempo livre, né? Ah, faça isso, faça aquilo, olha só que legal essa opção de lazer. E daí você vai vendo tudo aquilo e vai comparando e você escolhe novamente uma alternativa entre aquelas opções que não partiram de você, né? Mas que foram colocadas para você. Então, escolher dentro de algo que é colocado para mim, que tipo de liberdade é essa?
A indústria cultural nos prepara muitas coisas para serem consumidas, então, nesses momentos de lazer. Esportes, livros, séries, revistas, coleções, né? Então, a gente acha que está se divertindo, que está tendo entretenimento ali nesse nosso espaço de tempo livre e, muitas vezes, a gente está novamente seguindo esses padrões, está se comportando de uma maneira massiva. Não está apresentando pensamento crítico, individualidade, autonomia, poder de decisão próprio, mas está decidindo através de outras situações, né, que não envolvem você, essa questão. Então, esportes, livros, séries, revistas, coleções, o camping, né, vou aprender isso, vou aprender a fazer aquilo, vou comprar revistinhas, vou colecionar. Para tudo isso preciso de dinheiro, né? Então, quando você está se divertindo no teu momento livre, novamente você está consumindo e está alimentando esse sistema. Então, você não consome como um ato livre, mas você consome como uma resposta às necessidades do sistema. Isso é muito interessante da gente observar e da gente se perguntar. Aqui temos outro exercício para a gente fazer o nosso momento Enem. Leia o fragmento abaixo da canção Bienal de Zé Cabaleiro. Desmaterializando a obra de arte no fim do milênio, faço um quadro com moléculas de hidrogênio, fios de pentelho de um velho armênio, cuspe de mosca, pão dormido, asa de barata torta. Meu conceito parece à primeira vista um barrococó figurativo neoexpressionista com pitadas de arte nouveau pós-realista, calcado da revalorização da natureza morta. A letra sugere uma série de questões que pode levantar sobre a criação artística e sobre o processo de elaboração de uma obra de arte. Além disso, indica de forma bem humorada a dificuldade que encontramos hoje para emitir uma opinião, julgar ou mesmo fazer uma crítica das obras de arte nas últimas décadas. Segundo Adorno e Horkheimer, esse fenômeno poderia ser entendido a partir do processo de industrialização da cultura, que tem como um dos pontos fundamentais analise as alternativas e nós já retornamos. Já estamos de volta. Vamos ver se você acertou qual dessas opções seria a correta, de acordo com o que nós estudamos hoje. Se você marcou a alternativa E, a transformação da obra de arte em mercadoria, muito bem, você acertou. Então, essa é uma das principais críticas, né, que Horkheimer e Adorno fazem em relação à sociedade contemporânea, no que diz respeito à arte, no tempo da indústria cultural. É uma arte que muitas vezes se vende e nem sempre é autêntica.
Agora, algumas indicações culturais, né? Porque arte, além de muitas vezes ser mercadoria, muitas vezes ela também é crítica, como nós vamos ver também na próxima aula. Tem aqui então o clipe Another Brick in the Wall, do Pink Floyd, você pode assistir, que está muito relacionado com isso que nós falamos nessas duas últimas aulas, né? A música Admirável Ship Novo, da Peach, o filme O Show de Truman, de 1998, e o filme, que também é da época de Natal agora, já aproveite, o Grinch, de 2000, que trazem críticas sobre a questão do consumo. Vejo vocês na próxima, então, e é isto aí.